E aí, como você está se sentindo hoje? Meu nome é Letícia e hoje a gente vai analisar o personagem Danny Torrance, do filme Doutor Sono. Danny é o filho de Jack Torrance, personagem principal do Iluminado. E, como era de se esperar, a gente vai falar muito do Jack nesse vídeo, já que ele é fundamental para o desenvolvimento do Danny. Após a tentativa de assassinato que o Danny sofreu vindo do seu pai e também dos eventos no Hotel Overlook, ele se muda com a sua mãe. Logo no início, ele fica muito abalado, não consegue se comunicar direito com ela e continua vendo as assombrações do hotel, até que Halloran, aquele chefe de cozinha que também é iluminado, aparece para contar a ele sobre as caixas que ele mesmo usava. Essas caixas armazenam as assombrações, diminuindo a interferência direta na vida dele, o que faz com que ele consiga viver sem estar sempre assustado, com medo, o que dificultaria muito a convivência dele com outras pessoas. Mas as caixas não têm o poder de eliminar as memórias da mente do Danny. Ou seja, mesmo que elas não estejam impedindo ele de viver, elas estão sempre ali, permeando as suas decisões e a forma como ele enxerga a vida. Quando ele cresce, vemos um Danny adulto, que é violento, que bebe em excesso, que aparentemente não tem casa e parece que ele vive dessa forma há algum tempo, mais especificamente desde que a mãe morreu. Essa foi uma experiência bem dolorosa, já que além da perda em si, ele conseguia ver antes o momento da morte dela se aproximando, com cada vez mais moscas ao redor da mãe, sem a possibilidade de fazer nada para ajudá-lo, o que torna essa perda ainda mais angustiante. Mas algo faz ele querer, nas suas palavras, fazer algo diferente do que estava fazendo. Eu acredito que quando ele viu aquela moça do lado dele, vomitada, com a casa em uma situação caótica e uma criança presenciando tudo aquilo, ele pensou nos caminhos que a sua vida estava tomando e nas coisas que ele mesmo presenciou com seu pai. Era hora de mudar. Assim, ele tem uma ação bem concreta, né? Ele muda de local, mas essa é a solução que ele encontra para modificar os seus hábitos. Já na nova cidade, ele consegue de cara um amigo, que parece também ter um nível de iluminação que é desconhecido por ele mesmo, um lugar para morar, um emprego e entra para um grupo para lidar com seus problemas de alcoolismo. Nesse grupo, tem um momento que eu acho que é particularmente explicativo demais, em excesso, que é quando ele completa 8 anos sóbrio e ele dá aquele discurso de comemoração. Parece que ao longo do tempo ele percebe que o motivo do seu alcoolismo era o seu pai, não de um jeito meio senso comum de tipo afogar as mágoas e esquecer, mas como uma forma de conhecer o Jack. Afinal, apesar de falar dele de uma forma afetuosa, até idealizada, aquelas eram as memórias que realmente foram mais marcantes dele. E até esse jeito de falar do pai mostra que o Danny realmente culpa só o hotel pelo que aconteceu na sua família, isentando o pai, ainda que ele já tivesse mostrado sinais de violência importantes antes da ida deles. Claro que a gente não pode descartar a influência do Overlook no comportamento do Jack, afinal é um filme e a gente precisa embarcar no mundo que o autor criou. Mas, em O Iluminado, Kubrick mostra sutilmente nas cenas antes da família ir pro hotel que eles não tinham uma relação muito amorosa, não tinha muito entrosamento e, pelo menos pra mim, dava a impressão de que a Wendy e o Danny eram acessórios do Jack, completamente manipuláveis às suas vontades. A experiência de morte que o Danny passa se torna especialmente pesada, porque rompe com uma função parental básica, de proteção. Quando a gente é pequeno, bebezinho mesmo, a gente depende muito de outras pessoas pra cuidarem de nós. Não conseguimos ter nenhuma necessidade atendida sem isso. E conforme a gente vai crescendo, esses cuidados vão entrando no nosso imaginário. Então vemos aquelas pessoas como portos seguros. Claro que isso nem sempre acontece, tem inúmeras histórias por aí de pais, mães, enfim, pessoas que exercem essa função que causam terror nos seus filhos. Mas em condições normais de temperatura e pressão, é essa a interpretação que a gente tem de quem cuida de nós nessa fase. Então, se uma experiência de ter a vida a ponto de ser finalizada já é traumatizante, podendo causar diversas consequências na vida de uma pessoa, quando isso acontece vindo de uma fonte de proteção e estabilidade, o choque é potencializado, podendo gerar sensação de desamparo, fazendo com que nada pareça seguro o suficiente, fuga constante e instabilidade em diversas áreas da vida, desde o emocional até o profissional. Um momento violento citado em Iluminado que gerou consequências na vida adulta do Danny é a agressão que ele sofreu antes, quando Jack quebra o seu braço ao voltar para casa bêbado e encontra o Danny bagunçando os papéis. E é nesse momento que Danny começa a conversar com Tony, que é uma personificação dos seus poderes. Ele cria esse amigo imaginário para cumprir 3 funções: companhia, apoio emocional e para lidar com essas novas habilidades. Danny é filho único e sua mãe, apesar de amorosa, é totalmente voltada para as necessidades do pai, pelo menos no
filme, tanto que ela julga essa agressão como um acidente. Tony vem para suprir um pouco essa possível solidão e ajudar a lidar tanto com o trauma dessa agressão quanto com as consequências dele, os poderes. Inclusive, a relação que o Danny tem com seus poderes é muito influenciada por esse surgimento. Como eles se manifestam a partir de um trauma e causam momentos de terror na sua vida no Overlook, é natural que ele os rejeite, como faz na vida adulta, porque ele pode pensar que, se não fosse a iluminação, muitas coisas poderiam ter sido evitadas, uma forma de culpa pelo que aconteceu com ele. Acho que dá pra notar mais ainda isso pelo contraponto que o filme faz com a Abra, com a relação que ela tem com seus poderes. Mesmo não vendo exatamente como e quando esses poderes se manifestam pela primeira vez, vemos uma cena de quando ela é bem pequena e está na sua festa de aniversário. Pra ela, aquilo é algo mágico, que traz momentos divertidos, é uma habilidade boa. Então dá pra associar que, por não ter surgido de uma experiência ruim e pelas relações familiares boas que a Abra tem, os poderes não são algo que tragam grandes problemas a ela. Portanto, a sua relação com eles é positiva, oposta de Danny. Isso fica mais claro no filme quando Abra procura o Danny para ajudá-la a enfrentar o grupo que suga o poder dos Iluminados. E Danny diz para ela se esconder e evitar usar seus poderes, porque a experiência dele diz que só o fato de tê-los é um risco e usá-los então aumentaria isso. Depois dessa conversa, Danny vê Halloran pela última vez. Até então ele tinha sido tipo um mentor para ele, mas aquela era a hora de Danny passar os seus conhecimentos para Abra e ajudar ela. Ou seja, o papel de mentor está sendo passado para ele, com a responsabilidade de ajudar Abra, assim como ele foi ajudado por Halloran antes. E Danny segue seu exemplo, não medindo esforços para proteger ela. Esse papel de mentor contribui para ele conseguir enfrentar as partes da sua história que ele passou tanto tempo tentando esquecer, já que para completar a sua missão, ele precisa usar os seus poderes ativamente, coisa que ele evitou a vida toda por medo. Precisa também voltar ao Overlook, que foi o local onde tudo aconteceu e onde ele também perdeu o pai, e precisa abrir as caixas para liberar e encarar as memórias que sempre apavoraram ele. É só quando ele retorna ao Overlook e revê os cenários que ambientaram suas piores experiências que ele consegue enxergar que o seu pai não era aquela pessoa incrível que foi afetada só pelo hotel. E que apesar de ser iluminado um motivo para ser perseguido pelas assombrações, essa característica possibilitou a ele oferecer ajuda a pessoas que precisavam e evitar outros assassinatos de pessoas como ele. Mas e você, o que achou dessa história toda? Comenta aqui embaixo a sua opinião e me diz qual outro personagem você gostaria de ver aqui. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, deixa o seu like e se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido até aqui, te vejo no próximo vídeo.